Hidrografia. Mares, que é o livro de Geografia Bíblica, a partir da página 436. Hidrografia, mares. Ao norte está o famoso Mar Negro, a leste o Mar Egeu, que forma dois estreitos estratégicos. Em Istambul, o Bósforo, em Troade, o Helesponto, hoje Dardanelos, e ao sul está o Mediterrâneo. Rios. Não há na Anatólia rios importantes, seja pelo volume d'água, seja pela extensão. Quase todos os montes que circundam o país vertem águas diretamente para os mares. Os principais rios são 1. Licos e Alis, formados pelos montes da Armênia, banham as cidades de Samsun e Sinop. O Alis tem 832 km de curso. Deságua no Mar Negro, é o maior do país. 2. Sangário, que passa do Górdion, hoje Angará, a leste do Bósforo, e corre também para o Mar Negro. 3. Macestos, Ridaco e Granico correm para o Mar de Mármara. O mais importante é o Granico. Foi um ponto do curso do Granico que Alexandre o Grande teve as portas da Ásia abertas para o seu exército em 334 a.C. 4. Hermo passava por Esmirna. 5. Caister passava por Éfeso. 6. Indus corria pela província de Cária e alcançava o Egeu. 7. Questro, nas proximidades de Perge e Atalia, correm diretamente para o Mediterrâneo. 8. Calicadno, na sua boca ficava a grande cidade e o porto marítimo de Seleucia. Portanto, nas planícies de Seleucia, através do vale, partindo das planícies de Seleucia, através do vale do Calicadno, atravessa-se pelo Taurus até atingir o interior nas proximidades de Derbe e Listra. 9. Sidno nasce nos montes Taurus e corre para Tarso. 10. Saro, com 448 km, junta-se com o Adna a sudoeste de Tarso. 11. Piramo corre pelas planícies de Isso, depois pela encosta dos montes Amano, terminando no mar. 12. Tigre e Eufrates, que formam o vale da Mesopotâmia, nascem nas alturas armênias, nas cordilheiras do Taurus. O curso do Eufrates é de 248 km e do Tigre é de 2.560 km. Estes dois rios confluem ao sul da Mesopotâmia, formando um só rio, o Árabe, que desemboca no Golfo Pérsico a 200 metros, onde floresceu Ur dos Caldeus. Lagos. Aproximadamente 40 lagos se espalham pelo território da Anatólia, alguns grandes, outros pequenos. Um dos mais famosos é o Lago Salgado, ao norte de Icônio. A região de Tus, onde está o Lago Salgado, fica a 1.000 metros acima do nível do mar e é alagadiça em grande parte. O Lago de Tus tem 96 km de comprimento, o Quirinal 48 km, o Eirdi 48 km e o Van 128 km. Os cursos d'água na Ásia Menor não são de muita importância do ponto de vista do tamanho ou mesmo da função. Não há um só rio navegável no interior. A maior quantidade de água que chega ao mar provém das vertentes das geleiras dos grandes montes que correm ao longo da costa marítima. Desertos. De quase todo o território da Anatólia, como já indicamos, 60% são constituídos de montes
serras e cordilheiras 20% de água, principalmente dos grandes lagos, e o restante são planícies. As terras são de exuberante fertilidade. Não encontramos na Ásia Menor regiões desertas como em Israel, na Jordânia e no Egito, para não mencionarmos a Arábia Saudita, cujas terras são de quase 90% de grandes e terríveis desertos. Clima. Em geral, mais ou menos, o clima mediterrâneo no litoral Egeu e do mar Mediterrâneo. Invernos amenos e verões como elevadas temperaturas chegando não raro a 40 graus Celsius. Períodos de longa estiagem com chuvas fracas nos planaltos na Anatólia e na Armênia. Um inverno é rigoroso, as chuvas mais abundantes e o calor mais brando. No litoral do Mar Negro, o clima é temperado, há chuvas frequentes com a média de 1000 metros por ano. Estradas. Desde as mais remotas eras, a Síria e Caldeia no Oriente e Egito no Ocidente tiveram sempre ambições conquistadoras. As estradas eram essenciais para suas grandes conquistas, o que levou esses impérios a construir grandes estradas. O mesmo fizeram os hiteus, mais tarde vieram os medo-persas e novas estradas foram construídas. Os gregos, com Alexandre o Grande, também fundaram novas estradas, mas estava reservado aos romanos o maior império da antiguidade, a maior expansão, o imenso poderio bélico, as maiores riquezas. Por causa disso, eles construíram as maiores e melhores estradas do passado. Abriram um caminho para todas as direções da terra, até onde chegaram suas armas vitoriosas e suas geniais conquistas. A inigualável engenharia dos romanos resultou na construção de colossais estradas, tanto no Oriente como no Ocidente, muitas das quais ainda hoje existem para atestar sua alta qualidade. Os romanos construíram essas estradas para manter seus domínios. Seu principal objetivo, sem dúvida, era a ambição de conquistas, expansão, poder e riqueza. De algum modo, Deus usou os romanos e as potências anteriores para a construção de grandes e maravilhosas estradas. Além destas, as comunicações marítimas foram essenciais. Grandes navios e em grande número circulavam com frequência, ora transportando soldados e armas, ora transportando escravos, mas quase sempre transportando gêneros alimentícios e passageiros que rumavam em direção às cidades dos poderes, centros políticos, econômicos e religiosos. Tudo isso seria usado mais tarde por Deus para expandir o cristianismo. O apóstolo Paulo palmilhou estes caminhos em 2 continentes. Em navios, ele sulcou as águas do Mediterrâneo, levando a mensagem do Cristo vivo a dezenas de pessoas nas grandes cidades, nos poderosos centros da Ásia e da Europa. Isso foi preparado por Deus no tempo próprio para alcançar com a luz de Cristo os povos mergulhados nas densas trevas do paganismo, da idolatria e da imoralidade. As estradas e as comunicações marítimas foram um fator importante para os conquistadores, mas para os propagadores do Evangelho da Paz representou algo muito mais grandioso. As vias fluviais de Anatólia eram poucas por causa da natureza de seu relevo montanhoso. Em compensação, os caminhos e as estradas eram numerosíssimos. Número 1. Uma estrada partia do norte de Karzei e Alepo, atravessava os montes Amaro e Taurus e chegava a Bogascoi. Passava por Marassa, Cesareia e terminava no Mar Eixino ou Negro. Era movimentadíssima. 2. Outra estrada saía de Nínive, nas imediações do Tigre, passava por Malácia e se unia à primeira nas proximidades de Cesareia. 3. Passo das Portas da Cilícia, também conhecida como Gulek
Bogazi era famosa. Mais ou menos 50 quilômetros no norte de Tarso, o Taurus é cortado abruptamente, formando uma garganta. Por esse desfiladeiro, que avança dezenas de quilômetros, corre uma estrada que se chamou Portas da Sicília, por meio da qual se alcançava o interior do país, vindo de Tarso e Adana. Milhares e milhares, através dos séculos, partilharam esse caminho a negócios ao seu bélico. Os arábicos, vindo da Capadócia, passaram por ele também os assírios e os caldeus, perseguindo novas conquistas. De igual modo, os persas chegaram a Anatólia por este caminho. Alexandre o Grande cortou o famoso no Górdio e defrontou a Dario, o persa, na batalha de Isso. Passando por esta estrada e por fim pelas portas da Cilícia, chegaram os romanos, que pavimentaram a estrada e por ela passaram suas legiões sem conta, transportando riquezas e firmando suas consequências. Mais tarde, árabes e cruzados palmilharam este caminho em direção à Terra Santa. A engenharia moderna usou o leito dessa velha estrada para construir a estrada de ferro que, saindo de Berlim, chega a Constantinopla, Angará, Adana e termina na Mesopotâmia. Por este mesmo caminho passou um dia um homem chamado Paulo, com a espada do Espírito e a mão de fogo do céu no coração, para incendiar Ásia e Europa com o evangelho de poder. Número 4, Caminho Velho. Saía de Babilônia, no coração do Oriente Médio, tocava em Alepo, Antioquia da Síria, Adana, Tarso, Portes da Cilícia, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia e Herápolis, Colossos, Laodiceia, Esmirna, e terminava em Troade sobre o mar. Um ramal desse caminho dirigia-se para o noroeste de Antioquia da Pisídia e alcançava Troade, depois de passar por Filadélfia, Sardes, Tiatira e Pérgamo. 5. Via Ignátia. Seguia a costa do mar Egeu, passava por Samotrácia e prosseguia para o leste, estendendo-se de Neápolis ao Adriático. Pouco antes dos montes que separam o litoral e o interior do país, corria uma estrada que, começando em Filipos, passava por Anfípolis, Apolônia, Tessalônia, Pela e as províncias do Ilírico e Derraqui no Adriático. 7. A sudeste da costa italiana, a seção final da Vida Ápia tomara o rumo de Brisídio e terminava em Roma. Paulo, em suas jornadas missionárias por terra e por mar, usou esses caminhos e seguiu essas rotas. Era o guerreiro de Cristo, combatendo as trevas e iluminando os corações com a verdade do Evangelho do Senhor Jesus. Apêndice 2. As viagens de Paulo. As estradas nos dias de Paulo eram numerosas, dando acesso a qualquer região do grande Império Romano. Os navios, em suas múltiplas rotas, sulcavam as águas dos mares e os rios, levando comerciantes, militares e missionários aos grandes centros do mundo antigo. Há um sem número de livros que tratam dos caminhos e das estradas do mundo antigo. Recomendamos a obra especializada La Via Appia da Roma a Bovillae, de Lorenzo Chilici. As regiões da Anatólia. A Anatólia era constituída de um grande número de regiões que hoje formam a grande República Turca. Nos dias do apóstolo Paulo, cada uma dessas regiões era um reinado soberano, porém todas elas sujeitas a Roma. As principais províncias da Anatólia são Ásia, principais cidades
Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Esmirna, Laodiceia, Colossos, Mileto, Cário, Quinido, Samos, Quios e Troade. 2. Bitínia, cidades principais, Nicomédia e Niceia. 3. Ponto, cidades principais, Sinop e Amiso. Sinop, Amiso. 4. Galácia, Germanicópolis, Ancira, Persinute, Amásia, Zelatávia. Rei de Polemon não foi citado no Novo Testamento. 6. Capadócia, Sebastia, Cesareia, Mazaca, Tiana. 7. Lícia, Pátara, Xantor, Mirra. 8. Panfilha, Perge, Atália. 9. Cilícia, Portas da Cilícia, Tarso. 10. Pisídia, Antioquia, Listra, Derbe. 11. Licaônia, Icônio. Veja a distribuição destas províncias no mapa Viagens Missionárias de Paulo, além das da Anatólia, também as da Grécia Oriental e da Itália e de algumas ilhas importantes. Localizar essas regiões é importante para situar o itinerário de Paulo em suas 3 campanhas missionárias por 2 continentes e sua última viagem registrada em Atos à Grande Roma, capital do maior império da época. Grécia. Nome. Sobre este nome, declara a Enciclopédia Mirator Internacional. O geônimo latino Glaucus se funda sobre o etnônimo com sufixo ia, latim típico de nome de país ou região. Itália, Gália, Espanha, Sardínia, Dácia. Etc. O etnônimo latino é empréstimo ao grego graikos. Ion ao grego etnônimo, inicialmente circunscrito, que sob a forma plural, graikoi. Gregos principiou a ser episodicamente empregado em lugar de gregos helenos somente depois de Aristóteles 384-322 a.C. O todo em latim foi de início designado como Elas, Hades, Elade ou Elada. Já, por exemplo, em Plínio o Velho, 2379 d.C. Localização. Modernamente, o Vasileion tis Elados é um país situado no sul europeu, limitado ao oriente pelo Mar Egeu e ao ocidente pelo Mar Jônico, com uma área total de 131.944 km², sendo 106.778 km², parte continental, a ilha de Creta em 8.331 km, e outras ilhas menores com uma área de 16.835 km². Em 2008, a população total do país foi estimada em 10.722 em 10 milhões, 722.816 habitantes. O país situa-se entre 34 graus 50 a 41 graus 50 latitude norte e 19 graus 20 e 28 graus longitude. A Península Balcânica encontra-se entre o Mediterrâneo e o Mar Egeu, e o território grego que dela faz parte limita-se ao norte com a Albânia, Iugoslávia e Bulgária, e a leste com a Turquia. As numerosas ilhas, das quais a maior é Creta, estendem-se ao sul e a oeste. O litoral grego espraia-se em mais de 4.000 quilômetros, numa sucessão de baías, golfos e penínsulas. A Grécia está dividida em 9 regiões: Diamerismata, Ilhas Jônicas com Epiro, Creta, Macedônia, Ilhas de Egeu, com Nizói
Ignioi, Peloponeso, Grécia Central, Eubeia ou Estereá Elas, com Tessália e Trácia. As regiões são divididas em prefeituras nomoi, a península do Monte Santo, Agion Oros, em Calcis, forma uma comunidade monástica independente. A capital da Grécia é Atenas, cuja população, em 1970, incluindo o porto de Pireu, era de 2.425.000 habitantes. A Grécia Antiga, ou Hellas, não coincide com a Grécia atual, senão a parte peninsular dos Balcãs, compreendendo os territórios da Beócia, Ática e Peloponeso, que em 27 a.C. os romanos uniram as ilhas adjacentes, formando a Acaia, exatamente como lemos em Atos 18:12. A Enciclopédia de la Bíblia diz que no Antigo Testamento hebraico, os gregos são designados como Javã, Gênesis 10:2, e em Isaías 66:19 e Ezequiel 27:12-19, os gregos constituem povos distantes além do mar. Em 1 Macabeus 1:1, a presença dos gregos com Alexandre Magno era real no Oriente Médio, bem como noutras partes do mundo. Alberto Maletti e Carlos Maquette dizem: realmente pelo mar, Grécia confinava a Ásia, onde se instruíram, e por esse mesmo mar levaram à Europa as mais apuradas civilizações asiáticas e o produto de suas invenções geniais. Os gregos habitavam ao longo de suas ensolaradas praias das ilhas do Egeu ou do Mar Arquipélago, verdadeiro lago grego. No período clássico temos duas Grécias, a continental e a marítima. A primeira, também chamada Hélade, com capital em Atenas, e a Grécia dos sábios, dos filósofos, dos cientistas, dos literatos, dos artistas e dos famosos administradores e guerreiros. A parte marítima, também chamada Peloponeso, hoje Moreia, com capital em Esparta, era banhada a leste pelo Egeu, que a liga com a Ásia, e a oeste pelo Jônico, que a separa da Sicília, no sul da Itália, afirma Estrabão, geográfico grego. O limite antigo da Grécia marcava-se com uma linha que, partindo do ocidente do Golfo de Arta, antigamente Golfo de Ambrácia, chega a leste do Golfo de Salônica, na região montanhosa do Olimpo, que na desembocadura do Salambria, no Pênio. O maior comprimento da Grécia, de norte para sudeste, mede 410 km e a maior largura 210 km. A Grécia continental é separada da marítima pelo Istmo de Corinto. No século XIX, constituíam uma vala profunda e uniram os mares Egeu e Jônico pelo conhecido Canal de Corinto. Uma obra genial. As três regiões da Grécia. Na Bíblia encontramos três regiões que aparecem com os nomes Grécia, Acaia e Macedônia. Vejamos cada uma delas. Grécia, Daniel 8:21, Zacarias 9:13, Atos 20.2. Daniel e Zacarias são livros proféticos e se referem à Grécia. Atos 20.1 afirma que Paulo deixou Éfeso e se dirigiu para a Macedônia, e daqui foi à Grécia. 20.2. Essa Grécia é sinônimo de Acaia. 2. Acaia. Com o nome Acaia, designava-se, nos tempos primitivos, uma região ao norte do Peloponeso. Em 146 a.C., foi transformada em província romana, que incluía a Grécia, Hélade, o Peloponeso e as ilhas vizinhas. Corinto era capital.
Corinto era a capital da Caia. Galho, então, de Sêneca, governava essa província. Os judeus acusaram Paulo diante desse tribunal. Entre suas cidades mencionam-se Atenas e a Cencreia, por Corinto sobre o mar Egeu, dos anos 15/44 depois de Cristo, foi agregada à província da Macedônia. Em 67 depois de Cristo, Nero deu-lhe inteira autonomia. Paulo e Apolo trabalharam nessa região, também Priscila e Áquila. A casa de Estéfana ficava nessa mesma província. Número 3, Macedônia. Antes de Filipe II, pai de Alexandre, Macedônia era considerada pelos gregos. Antes de Filipe II, pai de Alexandre, Macedônia era considerada pelos gregos uma região bárbara. Filipe II subjugou os gregos e estes helenizaram a Macedônia. Grande foi o poder da Macedônia. Filipe V, descendente da linhagem real alexandrina, foi derrotado pelo cônsul romano Tito Quíncio Flamínio em 197 a.C. Na Batalha de Sinocéfalos, suas principais cidades foram Tessalônia, Apolônia, Anfípolis, Filipos, a capital, Atos 16:12. Bereia e outras, os romanos dominaram completamente a região. A via Ignátia cortava a Macedônia de ponta a ponta, unia a Ásia e a Europa pelos estreitos de Bósforo. O evangelho foi pregado na Macedônia pela primeira vez mediante a revelação de Jesus a Paulo e a seus companheiros, Atos 16:9. Trabalhos de grande poder foram organizados em Filipos, Tessalônica e Bereia. Paulo chegou a Atenas e Corinto através da Macedônia. Principalmente aqui foi estabelecido um centro de influência cristã que se espalhou por toda a região. Deuses da Grécia. Não é possível alistar aqui os milhares de deuses que povoaram os templos e os montes da Grécia. Apenas alinharemos os principais de acordo com Alberto Maletti e Carlos Macchetti. Nome grego Zeus, nome latino Júpiter, divindade ar, onipotência, símbolos águia, cetro, raios. Nome grego Hera, nome latino Juno, divindade, céu, casamento, símbolos, dignidade real. Nome grego Artema, nome latino Minerva, divindade, relâmpago, inteligência, símbolos, oliveira. Nome grego Artemis, nome latino Diana, divindade, lua, castidade e símbolo servo crescente. Nome grego Afrodite, nome latino Vênus, divindade, amor, beleza e símbolos pomba. Nome grego Deméter, latino Ceres, divindade, terra, fecundidade, símbolos gazela. Nome grego Apolo, nome latino Febo, divindade sol, arte e letras, símbolos lira. Nome grego Hermes, nome latino Mercúrio, divindade chuva, eloquência, símbolos asas. Nome grego Ares, nome latino Marte, divindade tempestade e guerra, símbolos casco, lança. Nome grego Hephaistos, nome latino Vulcano, divindade fogo subterrâneo e indústria, símbolos martelo.
Nome grego Poseidon, latino Netuno, divindade mar ira, símbolos tridente cavalo. Nome grego Hestia, nome latino Vesta, divindade lar virtudes domésticas, símbolos fogo sagrado. Cidades do tempo de Paulo. As escrituras nos informam que os assírios conquistaram grandes cidades, tanto a Ásia como a África. Talvez tenham denominado algumas na Europa. Os caldeus, que sucederam os assírios, consolidaram as conquistas anteriores. Os persas tiveram um império universal, dominaram da Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, externo 1, além de sua organização política e militar, tinham pouco para alegar aos seus povos vassalos. Na linha de sucessão vieram os gregos, a começar com Alexandre o Grande, depois seus continuadores, os Antíocos e os Seleucidas. Com Alexandre, o mundo foi helenizado. A cultura grega, incluindo a região, dominou o mundo. Quando depois vieram os romanos, não só aceitaram o helenismo, como implantaram com o poder das armas. Foi no mundo assim que nasceu o cristianismo. O apóstolo Paulo foi o homem preparado por Deus para levar o evangelho de Cristo através de 3 continentes. Ora, Paulo era judeu, mas não nasceu na Palestina. Gálatas 1,15 e Romanos 1,16. Palestina resistiu à influência helênica. A Decápolis do Além-Jordão surgiu como uma área de tolerância helênica com o propósito de abrigar os partidários dos imperadores romanos que eram pelo helenismo, incluindo templos e deuses gregos com nomes latinos. Como Herodes o Grande e seus sucessores não conseguiram helenizar a Judéia e a Galiléia, regiões nitidamente judaicas, eles então o fizeram em Decápolis. Paulo nasceu e foi formado numa cidade helênica. Dominava o hebraico, nasceu com o grego e o latim. Dessas 3 culturas se tornou mestre. Assim, o Todo-Poderoso o preparou para a missão de levar o Evangelho de Jesus Cristo a todo mundo conhecido daquela época. Daremos a seguir rápidas informações sobre algumas das muitas cidades espalhadas pelo Império Romano que eram centros poderosos de influência helênica. Tarso, nome. Alguns autores veem em Tarso o nome que poderia preceder de Tarsis, mencionado em Gênesis 10, 4. Essa foi a conclusão de William Mitchell Ramsay, 1851 a 1939, famoso arqueólogo da Oxford University. Seria um pouco difícil pela razão seguinte: a antiguidade de Gênesis 10, 4 comparada com Tarso, que é muito mais recente. Talvez derive o nome de algum homem notável cuja identidade se tenha perdido no curso dos anos. Pode significar cesto de vime ou superfície plana. Os assírios pronunciavam na TRZ em características aramaicas. Em caracteres aramaicos. No caso, os assírios pronunciavam terz em caracteres aramaicos. Na atualidade, os turcos chamavam na terzous. No caso, a Tarsis, vai significar cesto de vime ou superfície plana. Localização: pertence à grande região da Cilícia e era um grande e poderoso país nos dias do Novo Testamento. Hoje pertencente à Turquia, limitava ao norte com a Capadócia,
a leste com a Síria e a oeste com a Licaônia, e Panfilha ao sul com o mar Mediterrâneo. Tarso está plantada a 38 quilômetros ao norte de Adana, no fertilício Planalto de Cilícia, sobre um tel, colina artificial, de mais ou menos 27 metros de altitude, a poucos quilômetros do mar. Houve em tempos remotos um lago próximo de Tarso, foi aberto em canal e ligou Tarso ao mar. Era navegável, esse lago era alimentado pelo rio Sidinos. Hoje Tarsos cai neste rio. Alexandre o Grande se banhou ao sair das águas, estava gravemente enfermo. Mas 2 rios passam perto de Tarso, Soro e Piramo, aproveitando o rio Sidinos e o lago em um porto de proporções razoáveis, servia a cidade de Tarso. Para o norte saía uma estrada que ligava Tarso às famosas Postas da Cilícia, o conhecido desfiladeiro que atravessava os Montes Tauros, distante de Tarso talvez 50 quilômetros. O planalto onde favoreceu a cidade de Tarso era de incomparável fertilidade. Além do trigo, as terras produziam frutos de quantidade e outros cereais em abundância. Frutos em quantidade. Ovelhas e bois se multiplicavam nos pastos verdejantes e não poucos animais de montaria e de carga. Calcula-se em 500 mil habitantes a população de Tarso nos dias de Paulo. A cidade, Tarso, uma das mais antigas cidades do Oriente Médio, nasceu na confluência de tantos pontos estratégicos, tornou-se um baluarte militar e uma fortaleza econômica. Foi vítima no curso de sua longa trajetória histórica de ataques de Iteus, assírios e caldeus, de persas e macedônios e, por último, dos romanos. Plutarco descreve a viagem de Cleópatra, rainha do Egito, do Mediterrâneo a Tarso, para encontrar-se com Marco Antônio. De documentos antigos nos vêm informações de que Tarso esteve sob o poderio dos assírios. Xenofonte visitou Tarso em 401 a.C., sendo governada na época por um rei vassalo chamado Cineses. Tarso esplendeu tanto, explodiu em tal progresso que projetou sombras em Alexandria, Atenas e Antioquia. Atenas e Antioquia da Síria. O poeta romano Juvenal atribui o esplendor de Tarso em fato de uma asa de Pégaso ter caído nela. Realmente é mitologia, mas diz alguma coisa. Quando Paulo em Jerusalém foi arrebatado por Lísias, o comandante romano das massas judaicas enfurecidas pediu permissão para falar ao povo. Ele sabia grego. Atos 21, 37. Lísias identificou Paulo e o antigo Lísias identificou Paulo e um egípcio que sublevou e arranjou para o deserto 4.000 sicários. A resposta de Paulo e Lísias exalta a grandeza e a fama de seu berço natal. Atos 21, 39. Eu sou judeu natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. James Adams diz taxativamente: Tarso era sede de uma grande universidade. Nessa universidade, segundo Estrabão, filósofo, historiador grego e contemporâneo de Paulo, havia tal apego às disciplinas filosóficas e às chamadas encíclicas entre os tarsenses que chegaram a superar Atenas, Alexandria e qualquer outra escola filosófica de qualquer parte do mundo.
Estrabão enumera nomes de ilustres tarsenses que ensinaram nessa escola. Se os nativos de Tarso podiam ensinar e frequentar essa universidade, nenhum estrangeiro se firmava ali. Mesmo os tarsenses, uma vez formados pela academia famosa, procuravam refúgio em outras partes, como foi o caso de Paulo. Terminados seus estudos literários, linguísticos, oratórios e filosóficos, deixou Tarso e rumou a Jerusalém para estudar teologia com Gamaliel, Atos 22.3. A filosofia predominante na Universidade de Tarso nos dias do apóstolo Paulo era o estoicismo, escola filosófica formada por Zenão de Cício, 335-264 a.C. Nas palavras de Norman de Matos Bentwick, 1883-1971, essa universidade era a mais característica, como também a mais poderosa intelectual expressão da cultura helenística. Paulo, portanto, nasceu em Tarso, região asiática mais profundamente influenciada pela vida e cultura gregas. Quando o apóstolo, agora já convertido a Cristo, voltou à região para pregar o evangelho, estava-se em sua própria casa, no ambiente em que cresceu e se tornou doutor. A religião dominante em Tarso foi a grega, mistura de ídolos e mitologia. Tudo nos dá a entender que em Tarso havia um grande grupo de judeus que desfrutavam de boa influência e elevada reputação, a ponto de o pai de Paulo ganhar a cidadania romana para merecimento e poder transmitir ao ilustre filho. Atos 22, 25 ao 28. A grandeza e o esplendor de Tarso foram sepultados nas cinzas do passado. No local, entretanto, continua uma pequenina cidade turca chamada Terzoz, com pouco mais de 30 mil habitantes. Então aqui tem que parar para